a nossa irmã Noêmia. Eu costumo falar que a nossa irmã Noêmia é a nossa cantora oficial da escola dominical, né? Desde que eu comecei aqui no Alice, ela sempre canta os louvores da escola dominical. Faz alguns dias, né, irmã Noêmia? Vamos ouvir as apresentações? Meus irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor. Amém. É costume da nossa igreja que o pastor apresente os nossos irmãos obreiros, mas foi me dada essa honra, para mim é um motivo de alegria ter que apresentar esses homens que muito nós aprendemos com eles. Já foi apresentado o nosso pastor da regional, o pastor Cléber, que Deus abençoe o senhor. Também o nosso pastor, ministrante da palavra de Deus, o nosso pastor Elias Cross. Deus abençoe o senhor, tá bom? Logo a gente vai dar um bem-vindo bem caloroso aqui. Também tem algumas congregações aqui nos honrando com a sua presença. A congregação do Sítio São Francisco. Cadê a congregação do Sítio São Francisco? Maravilha, o pastor Francisco, está o diácono João, o diácono José Cláudio, o diácono Fernando, olha que maravilha. Também a congregação do Vilani, nosso pastor Marcelo, Deus abençoe o senhor. Cadê a congregação ali do Vilani? Que Deus abençoe vocês. Também está acompanhando alguns obreiros, são alguns nomes aqui que eu vou pular para ganhar tempo. E também a Igreja Primitiva de Cristo. A Igreja Primitiva de Cristo, Cristo Jesus, olha lá que maravilha. Pastor Moisés, que Deus continue abençoando o Senhor. Também, irmão, está conosco o nosso pastor, acompanhando o pastor Cléber, no Rio Brasil. Que Deus abençoe o Senhor, está aqui, Deus abençoe. Junto com o pastor Cléber está ali o nosso presbítero Cléber, está lá no fundo, não é isso? César, exatamente. Meus irmãos, se eu pulei algum nome, às vezes desapercebido, sinta-se bem, sinta-se à vontade, em nome de Jesus. Como vamos dizer? Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Visitante, seja bem-vindo, tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Meus irmãos, está conosco também. Eu vou ficar bonito, eu vou passar aqui na frente do fotógrafo para ele tirar umas fotos minhas. Já esqueci o nome dele, pastor. O nosso irmão evangelista Gilson, que está acompanhando o ministrante da palavra de Deus. Sinta-se bem, sinta-se à vontade, aqui num lugar diferente da sua casa de oração. Você está aqui para cultuar o nome do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vou estar passando para o nosso pastor, que vai estar apresentando o preletor desta noite. Uma alegria nessa noite. Eu recebi o pastor Elias Cross. Como é que vai ser o pastor Elias nessa noite? Jesus, abençoe o pastor, vai ter de nós estar aqui com você hoje. Vamos recolher bem a oferta para você nessa noite. Oferta com alegria na cara do Senhor. Curva a tua cabeça, vamos tirar a grande oferta. Glorioso Deus, em nome de Jesus, Pai, o Senhor está ofertando. Coopera na tua obra nessa noite, ó Deus. Multiplica as bênçãos, o pão cotidiano, deixa faltar. Supressando cada um que te peça, a pessoa do teu filho está ofertando na tua obra, em nome de Jesus. Amém. O Senhor nosso pastor. Oferta com alegria. César, amigo Jandaia, Júnior, Antônio Júnior, sente aqui na frente. O superintendente ali do Vilani, com a sua esposa também, quiser sentar aqui na frente. Sejam bem-vindos aqui, ó. É um lugarzinho para vocês, tá bom? A nossa irmã Val vai estar louvando a Deus para estarmos recolhendo os dízimos e as ofertas nessa noite. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Igreja da Paz do Senhor.
Vamos louvar o Senhor, porque o Senhor, Ele cuida da nossa vida, Ele cuida da nossa casa, Ele cuida dos nossos filhos, e nós devemos o louvor e a adoração ao Senhor nesta noite. Glória a Deus. De quem já não tem tanta firmeza, renova, Senhor, a fé. De quem já cansou da peleja, renova, Senhor, a esperança. De quem espera que sua vez não chega, renova, Senhor, hoje aqui, renova. Renova o velho que ainda é moço. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Renova se eu quero sentir. Quando tua mão me tocar, então a minha alma feliz vai querer voar. Mas se não me tocas agora, não sei se a minha alma suporta para começar em mim. Renova. Renova, Senhor, a alegria do soldado que está ferido. Renova, Senhor, o ideal de quem pensa que tudo está perdido. Renova, Senhor, o amor do irmão que está ofendido. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Renova, Senhor, a aliança como dos tempos antigos. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Renova se eu quero sentir. Quando tua mão me tocar, então a minha alma feliz vai querer voar. Mas se não me tocas agora, não sei se a minha alma suporta pra começar em mim. Renova. Renova, Senhor, a amizade dos irmãos que já não se abraçam. Renova, Senhor, o fervor de quem provém lá do trono da graça. Renova, Senhor, a coragem de quem luta e a luta não passa. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Renova, Senhor, da vitória. Renova a promessa agora. Renova, Senhor, hoje aqui. Renova. Renova se eu quero sentir. Quando tua mão me tocar, então minha alma feliz vai querer
Glória a Deus. Pastor Kleber está orando, apresentando pastorias próximas, estar ministrando para você nesta noite. Pastor do campo de Vila Guacuri, longe, né, pastor? Mas graças a Deus o Senhor está conosco nesta noite. Glória a Deus. Nós estamos felizes, vamos fazermos essa oração para que Deus possa estar usando ricamente aqui o pastor e as classes. Glória a Deus. Senhor Deus e eterno Pai, neste momento nós estamos aqui reunidos em Teu nome. E agora, Senhor, chegou o momento de nós estarmos ouvindo a Tua palavra. E eu quero pedir, Senhor, a Tua bênção de forma especial, em favor do Teu Filho, Senhor, que vai ser um canal de bênção nesta noite para esta igreja. E nós estamos aqui, Senhor, com o propósito de ouvirmos a Tua palavra. E ao mesmo tempo eu peço, Senhor, ajuda-nos a guardarmos a Tua palavra nos nossos corações. Ó Senhor, é o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, com muita alegria e satisfação, quero hoje cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Amém! Aproveitando o ensejo que os irmãos estão em pés, eu quero ler um texto da Palavra de Deus, que tudo que começa com Bíblia e oração termina bem. Mateus 16, versículos de número 18. Mateus 16, verso de número 18, que diz assim a palavra de Deus: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Glória a Deus. Muita alegria e satisfação estar convosco nesta noite. Antes de entrar aqui na nossa temática, eu tenho uns livrinhos aqui que eu sempre porto comigo, que livros sempre abrem portas. Livros são muitas revelações de Deus, muita coisa boa que eu aprendo muito com os livros. Deus me ensina muito através dos livros. Eu tenho um aqui de uma das minhas amigas, escritora Luciana Santini, E Deus os Vestiu. Esse livro é destinado às mulheres, porque fala de vestes. Essa irmã é menonita, mas parece que ela escreveu os pentecostais, porque ela trabalha as vestes desde Gênesis. Quando o homem fez vestes de folhas, aí Deus veio e vestiu a mulher de peles, tanto a mulher como o homem de animais. E ela trabalha de uma forma muito interessante aqui a questão do pudor, a vida da mulher, e até com algumas questões relacionadas a tatuagens. Muito interessante. Até um poucos desses aí já estão acabando. Tem os meus sermões, que eu sempre trago comigo, 366 sermões, um para cada dia do ano. Só você orar e jejuar, depois pode pregar, que vai dar tudo certo. E tem o manual do obreiro, tudo que o obreiro deve saber da porta até o culto. Isso faz parte de um curso de ministros de ministério, e eu acabei realizando, colocando no livro, e formou o manual do obreiro. Inclusive a próxima edição vai sair mais dois capítulos. Mas aqui tem tudo que um obreiro deve saber da porta até o culto. Depois você dá uma passadinha lá e vê se é interessante para a sua vida. Eu quero adorar a Deus pelo pastor Kleber, meu amigo, companheiro de longas datas, que é o pastor regional ou setor regional, né? E um amigo, servo de Deus, que nós aprendemos a amar e admirá-lo. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Roberto Neves. Pastor Roberto, que é o pastor da congregação aqui. Deus seja louvado por sua vida, pela vida do presbítero Adonias, superintendente, e da missionária Aparecida. É um grupo abençoado, superintendente. Louvar a Deus pela vida de todos os obreiros que aqui se encontram. Eu não vou chamá-los de alunos, eu não gosto da palavra aluno, que vem do latim alume, ausência de luz. Nós já temos luz, então vou chamá-los de discípulos. Discípulos, servos de Deus, é uma palavra mais apropriada para quem serve ao Senhor. Glória a Jesus. Louvar a Deus pela vida do presbítero, do evangelista Gilson, sempre está entrando em contato comigo a respeito dos irmãos de Guarulhos, uma igreja querida, amada.
Louvar a Deus pela vida do presidente da igreja, do pastor Clementino. O pastor Clementino já é, como eu disse lá na reunião, uma lenda viva. Um homem com 95 anos, lúcido. Você tira uma foto, ele quer ver a foto para ver se saiu bem. Isso não existe. Está quase acompanhando José, Isaac. É uma coisa extraordinária. Que Deus possa dar longa vida ao pastor Clementino. Aleluia. O tema desta conferência é bem apropriado, porque ressalta o valor da família. A primeira instituição que Deus colocou na terra, que antecede a igreja visível. A família é instituída por Deus, e é da família que sai o rei, o príncipe, o pastor, o missionário, o profeta. Todos procedem da família. E se as famílias estiverem no caminho, uma boa estrutura no que tange a revelação de Deus, o mundo melhora 100%. É da família que sai a boa educação, a boa instrução. A escola só informa, mas a família educa. É da família que saem os homens e mulheres de Deus. E quando nós investimos na família, estamos investindo no verdadeiro crescimento da igreja e na melhora do mundo. Quer melhorar o mundo? Invista na família. Quer melhorar o mundo? Invista na educação familiar, não educação estadual, a que sai de casa. Essa é a que funciona. E o meu tópico refere-se à origem da igreja e seu propósito. Na verdade, é um tema com desdobramento que cada um deles requer uma longa reflexão. Eu li Mateus 16, 18, e Jesus disse: tu és Petrus, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Tu és Petrus, Jesus falando com Pedro, tu és pedras, pedrinhas, fragmentos de pedra, e sobre essa pedra, que é uma rocha, edificarei a minha igreja. Essa rocha é Cristo. E as portas, no grego está os portões do inferno, não prevalecerão contra. Quer dizer, não tem porta, não tem portão, não tem porteira, nada prevalece contra a igreja de Jesus. A igreja é pura, a igreja é santa, a igreja é imaculada, a igreja é viva. Nada. Algumas pessoas dizem: a igreja está fria, a igreja está fraca. É mentira. Frio e fraco está aqueles que ainda serão igreja, porque a igreja de Jesus é sempre forte, é sempre viva. A igreja de Jesus é sempre igreja. A gente só precisa fazer a diferença entre a igreja da terra e a igreja do céu. A palavra kahal do hebraico quer dizer assembleia, reunião. E esse kahal no Antigo Testamento está relacionado a assuntos importantes para se tratar numa assembleia, numa reunião de pessoas. Depois, no grego, nós temos a palavra eclésia, que daí vem eclesiologia, eclesiástico, igreja. Tudo o que se refere à igreja vem da palavra eclésia, que já é uma palavra grega. E nos tempos bíblicos, essa palavra estava atrelada à reunião, à assembleia. Quando se reunia para qualquer assunto, falava-se igreja. Só que no decorrer dos tempos a palavra entrou dentro do vocabulário sacro, e hoje, quando você fala igreja, você já tem uma visão diferenciada de uma assembleia. Em terceiro lugar, a palavra paroikia, que originou a palavra paróquia, que às vezes a gente imagina que paróquia seja de propriedade católica, porque eles falam paróquia isso, paróquia aquilo. Na palavra paróquia vem de paroikia ou paroikos, que significa peregrinos, forasteiros. Seria o estrangeiro na terra. É a verdadeira igreja de Jesus. São os estrangeiros, os peregrinos, que não tem pousada certa, não tem morada certa, não tem estado certo, não tem cidade certa. O endereço certo da igreja é o céu. Enquanto estamos aqui, somos peregrinos. Não adianta querer dizer: a minha cidade é essa, a minha cidadania terrena é essa ou aquela outra. Por isso que costumeiramente eu digo que eu tenho 3 cidadanias: a minha cidadania brasileira, a cidadania italiana, e aí os irmãos ficam falando: e a terceira? É a primeira, a terceira é a primeira, que é a celestial. Então veja bem, nós somos cidadãos
dos céus. Né? Glória a Jesus. Então veja, paróquia, paroiquia. Eu achei incrível que dentro da busca que fiz, toda vez que a gente vai trabalhar essas palavras, a gente faz uma busca no vernáculo. Eu encontrei um dicionário que traduz a palavra paroiquia como alienígena. Eu falei, glória a Deus, glória a Deus. Eu já imaginava que era ET, agora eu afirmo que sou mesmo. Quer dizer, são pessoas de outra terra, de outro mundo, de outra circunstância, de outra esfera, alienígena. Eu falei, meu Jesus, quem diria que eu fosse encontrar essa palavra dentro das possíveis traduções? Paroiquia. Você é uma paroiquia, você é uma paróquia de Deus. Porque a igreja, normalmente, quando a gente olha o prédio, a gente fala igreja. Você olha o templo, a gente fala igreja, mas não é verdade. Isso aqui é o lugar onde se reúne a igreja, porque quando termina o culto, o pastor impetra a bênção apostólica e a igreja vai para casa. A igreja tem pé, tem mãos, tem olhos, tem cabeça. A igreja anda, a igreja caminha, porque nós somos o corpo de Jesus aqui na terra. Nós somos as mãos e os pés de Jesus aqui na terra. Logicamente, falando da origem remota da igreja, falar da origem remota da igreja e da origem visível da igreja. A origem remota da igreja está na presciência de Deus. Embora nós estudamos que a igreja nasceu no Pentecostes. Quando Jesus falou, edificarei a minha igreja, está no futuro do presente, tanto no português como no grego. Oikodomesso no grego e edificarei, futuro do presente. Então, Jesus está dizendo que a igreja ainda ia ser edificada. Edificarei a minha igreja. Entretanto, a origem remota de Deus está na presciência de Deus. Porque quando a gente observa a grandeza de Deus, a igreja está com Deus antes do nada. Antes do nada, como costumeiramente eu digo, Deus é como um grande cozinheiro que pegou nada e temperou com o tudo. Então, antes do nada, a igreja já existia. Isso é difícil para nós mortais entender, porque a igreja já estava nos seus planos. Antes de tudo, Deus já tinha o plano da igreja dentro dele. Entretanto, quando lemos Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando o Senhor diz, e porém inimizade entre ti e a mulher, e a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Essa é uma profecia messiânica, eclesiológica, eclesiástica e hiperetológica. Palavra difícil, né? Quer dizer, uma profecia ministerial, porque o Senhor estava falando a respeito da semente da mulher, a semente relacionada ao próprio Cristo. Então veja aqui, a origem remota você encontra no próprio Deus, que vai se descortinando no desenrolar das gerações. Aí você vai lá para Gênesis capítulo 12, nós encontramos mais uma luz na origem da igreja. Gênesis 12, 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e te abençoarei grandemente, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te abençoarem. Depois ele finaliza: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, o que o Senhor estava dizendo a Abraão? Em ti serão benditas todas, não é só os judeus. Então nós encontramos aqui a origem remota da igreja, nós encontramos a igreja aqui. E Abraão, nesse sentido, foi escolhido para abençoar todas as famílias da terra. Observamos a miúde a questão que Deus tem uma linhagem santa que percorre a história através dos seus escolhidos. Deus tem uma linhagem. Isso é interessante, porque quando você olha a existência humana, você tem Adão. Adão teve 2 filhos, Caim e Abel. O Caim matou Abel, e a geração dos que adoram vem através de Abel, porque Abel
foi adorar a Deus de uma forma correta, embora Caim também fosse adorá-lo, mas de uma forma totalmente desviada. E o Caim matou Abel. Mas depois, o Senhor deu a Adão um filho chamado Sete. E através de Sete veio Enos, e diz o texto: então começou-se a invocar o nome do Senhor. E de Enos nós temos Enoque. Aquele Enoque foi arrebatado, andou 300 anos com Deus e Deus o tomou para si. Depois de Enoque você tem vários outros, mas vai pontuar Noé. Noé faz parte dessa linhagem de Sete, Noé. E de Noé veio o dilúvio. Então Deus acabou com toda aquela geração maligna e criou outra geração através de Noé. E Noé, você tem Sem, Cã e Jafé. Através de Noé nós temos um novo repovoamento na terra. Tudo recomeça e o mundo começa novamente. Não é mais no Éden, é lá nas montanhas de Ararat, na Turquia atual, naquelas montanhas. É ali que recomeça todo o povoamento da terra. E nessa linhagem, depois do dilúvio, depois de Noé, é que nós encontramos a linhagem abraâmica, porque o Abraão vem dessa linhagem de Sem. Você observa que a promessa dada a Abraão apontou todas as famílias. Então nós temos muitas abordagens relacionadas a essa bênção que percorre a história, que é a igreja, na pessoa de Jesus, na semente da mulher. Muitas abordagens sobre a origem da igreja não atentam para as suas origens remotas no Antigo Testamento. É importante também ressaltar que desde os tempos primitivos existe uma geração maligna. Essa geração maligna insiste e persevera e percorre também a terra. Por exemplo, a geração cainita. Caim gerou os seus descendentes. Se você for olhar a descendência de Caim, você vai ver que até as invenções eram dele. A metalúrgica, a questão dos homens das tendas, e também da música, vem da linhagem de Caim, Jubal e Jabal. Mas observe que depois que veio o dilúvio, essa linhagem maligna continuou, por incrível que pareça, na linhagem de Cã, os chamados camitas, porque o Cã gerou o Nimrod. Nimrod é neto de Noé. Se você ler o livro Contaminados pela Babilônia, você vai achar incrível como Deus trabalha e como também essa geração maligna atua na terra, sempre interferindo nos planos de Deus. E toda a história da Torre de Babel está atrelada a essa linhagem maligna. Nimrod, por exemplo, que se descortina na humanidade. Diz a tradição que esse Nimrod casou com a sua própria mãe, Semiramis, e ela ficou grávida do seu próprio filho. Daí surgiu a lenda do Tammuz, ou Tamuz, que as mulheres dos templos lá do profeta Jeremias sacrificava a Tamuz, que é a rainha dos céus. E essa mulher é uma espécie de idolatria que avança no decorrer da história, e depois ela se transforma em Artemis, se transforma em rainha dos céus, e no catolicismo ela acaba sendo a tal mãe de Deus, que não tem nada a ver com a Virgem Maria. Quer dizer, é uma sequência, e atrás de tudo isso existe uma prostituição, uma idolatria. Isso é através da geração maligna que continua. Veja que Deus acabou com a geração cainita, mas através da geração de Cã, essa geração maligna continua. Mas a geração divina vem percorrendo a história e se manifesta através de várias gerações. E é aí que nós vemos a igreja. Essas manifestações ficam bem visíveis, inclusive com a oportunidade que Deus dá a essas gerações malignas, distantes, através de sinais, porque costumeiramente Deus realiza sinais, Deus realiza coisas maravilhosas que não dá para fugir da interferência de Deus. Igual você olha algumas catástrofes que acontecem no Brasil hoje, não dá para ver que não seja a interferência de Deus. Eu não vou entrar em minúcias, mas vocês são inteligentes, sabem o que eu estou dizendo. Por exemplo, a incredulidade continua reinando no meio dessa gente, e Deus faz interferências. Por exemplo,
Quando Deus se manifestou no Egito, você vê no faraó essa incredulidade, essa geração camita e caimita. O faraó não tinha jeito. Quando ele se inclinava, de repente, a própria incredulidade o pegava, e Deus acabou fazendo grandes maravilhas, sendo exaltado na própria incredulidade do faraó. Então é incrível observar como Deus trabalhou e se manifestou nessas gerações, onde está a semente da igreja, isto é, Jesus. Por exemplo, de Abraão, nós temos os patriarcas, que através de Abraão nasceram os filhos, mas para que viesse a geração semita, a geração da própria igreja, sempre foi necessário um milagre, porque Abraão e Sara era estéril, já estava com quase 100 anos e não tinha gerado um filho ainda, e Deus tinha prometido a Abraão, promessa feita a Abraão, Gênesis capítulo 15, por exemplo, um capítulo maravilhoso. E como foi que Deus fez a sua interferência? Através de milagre. Então veja bem, quando você fala de Deus, fala de igreja, fala de evangelho, se você afastar o milagre, nós não temos igreja, não temos evangelho, nós não temos Bíblia, nós não temos avanço do povo de Deus na terra. Porque observa que a representatividade profética do Cristo está sempre presente. Por exemplo, nos tempos de Abraão, surgiu um homem que muitas pessoas estudam, mas não trazem aqui uma precisão, que é Melquisedeque. Melquisedeque faz parte de uma linhagem sacerdotal, e pesquisando, por exemplo, naquela Bíblia do Dr. Tim Swaggart, Bíblia do Expositor e outros textos, aquela Bíblia diz que esse Melquisedeque, nos tempos de Abraão, a longevidade estava ainda em transição para diminuir para 100 e poucos anos. E esse Melquisedeque, diz a tradição, que é o Sem, filho de Noé, que Deus mudou o nome dele. E esse Melquisedeque é um homem respeitadíssimo entre as gerações. E é interessante que ele apresentou-se a Abraão e o serviu pão e vinho, exatamente apontando para a igreja lá na frente. Por isso que eu digo que nós vemos aqui a origem remota da igreja. Não estou afirmando categoricamente que o Melquisedeque seja o Sem. Eu estou dizendo o que fala a tradição, o que falam os estudiosos. E eu vejo um certo fundo de verdade nisso, embora não temos provas visíveis, documentais a respeito disso. Mas continuando aí, a respeito dos milagres. Por exemplo, para que essa linhagem da igreja viesse e existisse, e nós tivéssemos o Cristo, houve milagres constantes, curando a esterilidade de mulheres. Por exemplo, Sara era estéril, Deus curou a esterilidade de Sara. Rebeca era estéril, Deus curou a esterilidade de Rebeca. E daí gerou Jacó e Esaú. Jacó, aqui nesse caso, a esposa que ele escolheu, que era Raquel, era estéril. Aí Deus fez algo extraordinário, que eu fico olhando, mas como Deus trabalha. Porque o Jacó, ele chegou na casa do Labão, ele colocou os olhos na Raquel, e a Raquel arrebatou. Jacó trabalhou 7 anos para se casar com Raquel, e no dia que ele casou com Raquel, não tinha luz naquela ocasião, nem as lamparinas. O Labão foi e levou a Raquel lá, mas não era a Raquel, era a Léia. Quando ele acordou de manhã, ele falou: espera aí, mas eu casei com Raquel, por que a Léia está aqui? E ele foi conversar com o Labão, disse: não, é porque aqui primeiro é mais velho, depois é mais nova. E ele trabalhou mais 7 anos para ter a Raquel. Mas eu estive observando, Deus estava nesse negócio da Léia. Por quê? Se você ver a genealogia, a Léia teve 2 filhos que foram exatamente a raiz dessa genealogia que Deus trabalha. O primeiro foi Judá e o segundo foi Levi. Entre os filhos, o Judá é a raiz do Messias e Levi é a raiz do sacerdócio. Aí você vai ver essa raiz sacerdotal, você encontra, por exemplo, Moisés na linhagem de Levi e Davi na linhagem de Judá, e Jesus é conhecido na Bíblia como Leão de Judá. Então,
O Jacó queria a Raquel, mas Deus deu primeiro a Léia, naquela época que a poligamia era permissível. Depois veio a Raquel, que gerou José, que foi um grande milagre, que também é um tipo de Cristo. Mas observa que teologicamente nós temos a linhagem da Léia através de Judá e de Levi. E no meio dessas gerações nós temos algumas inserções de povos que não estavam na linhagem de Deus. Por exemplo, Deus usou Raabe. Quem era Raabe? Uma meretriz. Não se dava nada por Raabe. Ela morava em cima dos muros, mas ela recebeu os espias e por causa aí a Raabe entrou no meio do povo judeu como uma abertura e entrou no meio do povo judeu, casou com Salmão, e lá na frente você vai ver a Raabe na genealogia de Jesus. Mas interessante que depois que ela casou com Salmão, entrou uma outra menina chamada Ruth, que não tinha nada a ver com o povo de Deus, uma moabita, que se casou com Boaz, que gerou Obed, que gerou Jessé, e daí veio Davi, e essa também está na genealogia. Então você observa que o Senhor vai fazendo a busca no meio das genealogias, no meio das gerações, e você vê a igreja lá no passado sendo trabalhada através da semente. Aleluia. Eu acho essas histórias maravilhosas, como Deus navega nas genealogias e na preservação da semente divina, onde está a origem remota da igreja. E no meio de toda essa história genealógica, nós observamos o povo do contra, o povo opositor. Nós observamos o capeta, o diabo usando as pessoas para perseguir e acabar com a semente, acabar com a semente da igreja, a semente de Cristo. Como foi isso? Já começa com Esaú, que se levantou revoltado para matar o Jacó. Porque se você for olhar no certinho, no ético, no politicamente correto, tinha que ser o Esaú. Mas Deus falou com a Rebeca que o negócio era com Jacó. E aí a Rebeca entrou no meio. E o Jacó foi lá para a casa do Labão. Mas quando ele foi para lá, o Esaú se levantou para quê? Para matar o Jacó. Já começa aí. Depois, quando Jacó volta, isso na hora dele voltar, ele fugiu porque Labão não deixava voltar. Mas Deus entrou na história, Deus falou com Jacó. Porque na história do povo de Deus sempre tem manifestação de Deus, sempre tem a fala de Deus, sempre tem a revelação de Deus, sempre tem o poder de Deus, sempre tem a ação de Deus na história do povo de Deus. Labão se levantou para ir atrás de Jacó, mas ele não se levantou por bem, não. Ele se levantou para trazer mal a Jacó. E ele andou uma caminhada de 3 dias e encontrou Jacó lá numa das montanhas. Mas durante a noite, Gênesis 31, 24, veio, isso eu acho bonito na Bíblia. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos, à noite, e disse-lhe: guarda-te de que não fales com Jacó nem bem e nem mal. O que é isso? É Deus preservando a sua semente. É Deus lá no passado olhando para a igreja e diz: a igreja é minha, a igreja é intocável, não há quem possa impedir o nascimento visível da igreja. Aleluia. Depois lá na frente, quando o povo já estava no Egito, Faraó descobriu que alguém seria o libertador do povo. O que ele fez? Levantou-se para matar todos os bebês homens. Falou com as parteiras, mas as parteiras temeram a Deus e não mataram. Depois veio a fúria de Faraó e mandou jogar os garotos no rio. Mas Deus tinha um negócio com Moisés. A mãe de Moisés talvez preparou o cestinho chorando, mas se ela pudesse ouvir nas entrelinhas, Deus estava dizendo: Joquebede, você não vê, mas eu vejo. Esse menino que você chora por ele, esse menino, ele vai voltar para você. E em toda a história eles vão falar dele. Moisés voltou para Joquebede. Aleluia. Então você observa que é isso? É a perseguição do inimigo contra a igreja já lá no passado, contra a semente. E aí nós vemos, depois que Israel veio
tomou a terra prometida, os sucessivos cativeiros. São vários cativeiros por causa da fraqueza do próprio povo em servir a Deus. Agora, quando chega lá no tempo da Pérsia, quando o povo é levado para o cativeiro através de Nabucodonosor e fica 70 anos naquele cativeiro, quando chega o tempo do rei Assuero, nós temos ali uma rainha, o nome dela é Radassa, mas o nome correto, o nome que eles usam lá é Esther. Radassa quer dizer uma planta que está no deserto e que nunca murcha, aquela planta que consegue sobreviver o sol do deserto. Assim é a igreja, assim é o povo de Deus. A Radassa, uma menina que Deus agora usa, uma menina, ela e o seu primo Mardoqueu, que fez o papel de pai. O Ramã, que era um descendente de Amaleque, diz aí a história, se levantou para perseguir os judeus, fez uma lei para acabar com todos os judeus. O que é isso se não uma perseguição? Mas Deus usou Esther, Deus usou Mardoqueu, e os judeus foram livres. Depois, lá na frente, quando tem esse período que eles chamam de silêncio, mas Deus nunca fica em silêncio, porque se Deus ficar em silêncio, o silêncio dele fala mais alto que qualquer outro silêncio, que é aos 400 anos, surgiu uma guerra chamada Guerra dos Macabeus, que os Macabeus queriam trazer a ordem para restaurar o judaísmo, por causa de Antíoco Epifanes IV, que foi um homem terrível, um monstro, historicamente falando. E naquela ocasião, mais para frente, levantou-se Alexandre o Grande para acabar com os judeus. Isso está nos livros apócrifos. Quem estuda período interbíblico, uma matéria interessante, diz a história que Alexandre se levantou para acabar com os judeus. E quando ele chegou em Jerusalém, já estava tudo pronto para dizimar os judeus. Ele, ao invés de guerrear contra os judeus, se ajoelhou e se colocou em posição de reverência. Os seus súditos disseram: mas rei, o que está acontecendo? Isso é que quando eu entrei em Jerusalém, eu vi o que durante a noite eu sonhei. Eu vi os sacerdotes andando a caráter, e aí eu não posso fazer nada, porque isso aqui só pode ser de Deus, e não pode atacar os judeus. Então você vê, o que é isso, pastor? É Deus de olho na sua igreja, de olho no seu povo, de olho na raiz, de olho na semente. Aleluia! E aí nós vamos um pouco mais para frente. Quando Jesus veio, quando Jesus nasceu, o nascimento de Jesus foi algo extraordinário, que é o próprio Deus se encarnando. Era o momento da visibilidade um pouco mais remota, mas a visibilidade do próprio Deus, vamos assim dizer, na terra, porque Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Quando o Herodes, que também era um Idumeu, tinha acabado com todas as possibilidades de alguém usurpar-lhe o trono, matou parentes, amigos, primos, acabou com todos. Quando as estratégias políticas estavam mais ou menos acordadas, ninguém se levantaria contra Herodes, tinha lá os partidos saduceus, fariseus, os essênios, os herodianos, o próprio partido, estava todo mundo acordado. Sabe aqueles acordos políticos que aqui no Brasil a gente tem muito isso, que a gente olha aqui com a luneta de Deus, a gente vê umas trevas ali fazendo acordo, né? Igual esse negócio das drogas de agora. Então você observa que assim estava aquele povo. Ninguém mais ousaria se levantar contra Herodes. E eis que de repente, diz a Bíblia, que chegaram os magos do Oriente e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? A história diz que parecia que todos ficaram atônitos, mas como rei? Os judeus não entendiam. E outra coisa, de onde vieram esses magos? Porque se tinha alguém para compreender, deveriam ser os rabinos, os saduceus, os fariseus, devia ser os escribas, os estudiosos da Bíblia. Mas ninguém estava preparado. Eles não souberam interpretar
Eu fico meio amedrontado que de repente não aconteça com muitos isso hoje. Jesus está para voltar e ninguém sabe interpretar as coisas. Os sinais estão bem diante dos nossos olhos, todo mundo ali, ó, com os pés na terra, parecendo que vai viver eternamente na terra. Onde está? Herodes ficou preocupado, mandou chamar os judeus, e os judeus foram procurar na Bíblia e disseram: é em Belém, porque está escrito que de Belém sairá. Eles souberam identificar que o Messias nasceria em Belém, mas não foram atrás. Não diz a Bíblia que os judeus foram, que este foi, aquele foi. Mas o Herodes, não, o Herodes disse: olha, você vai, falou para os, quando encontrar o menino, me avisa, porque eu também quero adorar. Mas os sábios, se eles vieram procurar, porque eram de Deus. Tem muita gente que nós não estudamos na Bíblia, que é de Deus. A exemplo desse Melquisedeque, a exemplo do sogro de Moisés, o Reuel, sacerdote de Midian, porque ele era midianita, e Midian foi um dos filhos de Abraão, que depois de 140 e tantos anos ele teve uma tal de Quetura e ainda gerou filho. Esse Abraão não era brincadeira, né? E aí gerou um montão de filhos. Midian veio dele, dessa tal de Quetura. E esse sacerdote Reuel, ou melhor, que era o sogro de Moisés, era exatamente midianita, também temia Deus. Tem muita gente aí que nós não vemos, mas se você olhar com a luneta de Deus, você vai encontrar coisas extraordinárias aqui no livro da vida, que é a palavra de Deus. Aleluia. Mas observe, onde está aquele que é nascido no Egito? De onde vieram esses homens? Se você for estudar, eles vieram lá da região do Irã, aquela região ali. E toda Jerusalém se perturbou por causa da presença desses homens. Aí, o que Deus fez com José? Deus falou: foge para o Egito. Porque José, o pai de Jesus, tinha intimidade com Deus. Ele foi para o Egito. Aí cumpriu-se a palavra do Egito: chamei meu filho. Então você observa que toda essa história é para pontuar a origem remota da igreja. Porque quando você fala de igreja, a igreja está relacionada a Jesus. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja, como diz, são as mãos e os pés de Jesus. A igreja caminha, a igreja enxerga, a igreja vê, a igreja anda. E quando a igreja faz isso, Deus anda com ela. Quando a igreja para, Deus para. Quando a igreja toca, Deus toca. O que é a igreja? A igreja é você, a igreja somos nós. A igreja é uma das instituições mais poderosas de Deus na terra, depois da lei. Não tem nada que supera a igreja. Ser igreja é a coisa mais maravilhosa que tem na face da terra. Aleluia. Glória a Deus. E a presença de Jesus aqui é algo maravilhoso, porque, como eu já disse, nós precisamos meditar na sua descida. O que é a descida? É a sua encarnação. Ele sendo Deus, ficou 9 meses no ventre de uma mulher. Ele sendo Deus, ficou no acabouço do século de uma criança. Ele sendo Deus, obedeceu leis terrenas, obedeceu ao Pai humano, sendo Deus. É a única vez que você vê na história Deus caminhando entre um povo mais visível. Deus que entra nas nossas casas, Deus que come conosco, Deus que caminha nas nossas ruas, Deus que toca as pessoas, Deus que abraça os humildes, Deus que anda pelas ruas, pelas suas caravanas, Deus que atende o pobre, cansado e oprimido, Deus que abre os olhos do cego, aleluia, Deus que ressuscita os mortos, Emanuel, Deus conosco. Isto é, a encarnação, a descida. Se você estuda Deus no Antigo Testamento, ninguém pode olhar para Deus. Se as pessoas conseguissem olhar para Deus, elas morriam. Moisés olhou para Deus pelas costas, depois o povo que não podia olhar para cá, para o rosto de Moisés. Agora você imagina, agora Deus vem e se humilha, Deus se humaniza, Deus desce, Deus fala, coisa maravilhosa. Nunca aconteceu na história algo semelhante. Então isso é a encarnação, a humanização. E quando você estuda Efésios 4, 8, 11, diz que ali ele desceu, e porque ele desceu, então ele foi até as partes mais baixas da terra, depois ele subiu,
e deu dons aos homens. Efésios 4, 8 a 11. Deu dons aos homens. Aí começa o ministério da igreja. O ministério da igreja. Quando você olha Filipenses 2, 7 e 8, é a mesma coisa. A gente chama esse texto de efeito kenosis, que é o auto-esvaziamento de Cristo. Assim sendo, irmãos, nós temos a origem remota da igreja em toda a história do Antigo Testamento. E a origem da igreja através do Cristo encarnado fica um pouco mais visível, porque antes da visibilidade da igreja, nós temos um modelo prévio de igreja. Você tem Jesus, você tem os 12, você tem uma tesouraria e depois tem a instituição da ceia. Então, antes de nascer a igreja, você já vê um protótipo da igreja, não é? Até tesoureiro tinha. Esse tesoureiro não era convertido, mas tinha. E quando a igreja vai nascer, então Jesus faz algo tremendo. Ele institui a ceia bem na época da Páscoa, quando a Páscoa celebrava exatamente a libertação do Egito, quando a Páscoa apontava para o Cordeiro, quando a Páscoa apontava para a libertação da escravidão, quando a Páscoa apontava o fato de Deus ter comprado um povo para si, libertando do Egito. E eles matavam o cordeiro, passavam sangue nas ombreiras da porta, e na ocasião da Páscoa que se comemorava, então matava-se o cordeiro, comia churrasco, comia-se ervas amargas. Aleluia! Isso era a Páscoa, bem diferente da Páscoa apostatada, que eles chamam de cristã, porque na Páscoa bíblica você tem um cordeiro, e na Páscoa mundana você tem um coelho. Na Páscoa bíblica você tem churrasco. Na Páscoa mundana você tem peixe. Na Páscoa bíblica você tem ervas amargas. Na Páscoa mundana você tem chocolate. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. E a maioria dos crentes mergulham nessa idolatria esdrúxula, difusa, confusa e obtusa. Mas bem nessa ocasião o Senhor Jesus instituiu a ceia. Então o cristão não é chamado para comemorar a Páscoa. O cristão é chamado para comemorar Cristo, comemorar a ceia, que nós celebramos uma vez por mês, outras igrejas celebram uma vez por ano. A ceia está tudo o que os judeus tinham na Páscoa, nós temos na ceia. Aleluia. Então nós olhamos para a Páscoa, mas olhando para Cristo, que se doou, que se entregou por nós, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Então veja bem, o Egito do Aravante, a libertação que vinha através dele. Agora João 29 fala exatamente do Cordeiro que tira o pecado do mundo em Cristo. E o texto depois lá na frente, que tem a instituição da ceia, que foi exatamente no cenáculo. A ceia foi no cenáculo onde veio o Pentecostes, em Atos capítulo 2. Aleluia. Onde a igreja, os discípulos receberam o Pentecostes. Foi exatamente ali a ceia. E é a partir dali que nós temos o nascedouro da igreja, tal como Jesus disse: edificarei. Então já está na hora da igreja ficar visível. E quando a igreja se visibiliza, isso significa o trabalho. Você tem que olhar para o trabalho de Deus nas gerações passadas. Aí inicia uma nova dispensação. Porque as dispensações são interessantes. Você tem a inocência antes do pecado, a consciência depois do pecado, o governo humano depois do pecado. Depois você tem patriarcal, Abraão, Isaac e Jacó. Depois dos patriarcas tem a dispensação da lei, que durou uns 2000 anos. E aí vem a dispensação da graça, que é a sexta dispensação, que é essa que nós estamos inseridos, dispensação da graça. E daqui a uns dias essa dispensação se acaba e começa uma chamada milênio. Mas isso, antes disso, vai acontecer o arrebatamento da igreja, o toque da trombeta. A igreja vai arrebatar, os crentes serão transformados. Enfim, Jesus vem, arrebata a igreja e nós vamos celebrar a ceia. Vamos comemorar a ceia lá no céu, com Jesus, Abraão, Isaac, Jacó e todos os santos que foram arrebatados e foram levados ao céu. Mas aqui inicia uma nova dispensação, que é a chamada dispensação da graça. É o período em que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o período que Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É o período que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém é o Pai senão por mim. É o período em que o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também depois o grego.
É o período de você receber Cristo. É o período. Agora, nesse período da graça, tem algo diferente. Embora a linhagem de Deus continua, no período da graça Deus abre a porta para todos. Aleluia. Deus abre a porta para todos. E Jesus diz: vinde a mim todos. Não diz vinde a mim alguns, né? Porque aí cai por terra o calvinismo, né? Vinde a mim todos, né? Não é vinde a mim os predestinados, é todos. O que é todos, né? Só se tiver um outro dicionário para entender o que é todos. Vinde a mim todos. Aí fala do que? Fala da capacidade de você olhar, de você raciocinar, dizer eu quero. Porque Deus vai respeitar a sua escolha. Por que o faraó, temos toda aquela história, porque Deus respeitou a escolha dele de incredulidade? Ele escolheu não crer, ele escolheu não obedecer, ele escolheu ficar fora de uma agenda de Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, nasce a igreja. A igreja nasce em Atos capítulo 2. Toda essa igreja remota agora se visibiliza, nasce. As pessoas podem ver a igreja visível, algo maravilhoso. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Aí nasce a igreja. Aleluia! A trombeta de Deus, o som de Deus, a voz de Deus, a manifestação de Deus, a graça de Deus, a comunicação de Deus, a revelação de Deus, torna-se visível e todos correm para lá. Era a festa do Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Interessante que esses 50 dias depois da Páscoa era um dia após o sábado. O Pentecostes cumpriu-se exatamente no domingo, que no latim é dies dominicus, quer dizer dia do Senhor. É o dia que Jesus ressuscitou, é o dia que veio o Pentecostes, e também o dia que ele subiu às alturas. Nesse dia os crentes estavam reunidos, porque Jesus disse: ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. Aleluia! E a igreja de Jesus começa com a obediência. Aleluia! A igreja de Jesus começa com a obediência no tempo certo. Eu descobri hoje que tem obediência retardada, obediência tardia, e tem a obediência no tempo certo. Essa é a obediência no tempo certo. Eles estavam lá, não chegou ninguém lá para ficar falando: oh, dá 10 glória a Deus, dá 10 pulos, e fala isso, faz aquilo. Não, eles estavam lá sentados, do jeito que os irmãos estão aqui. Aleluia. Não chegou nenhum animador de público de plateia, porque hoje em dia está cheio de animador de público de plateia. Não, eles estavam lá em obediência, porque de repente aconteceu alguma coisa, num lugar diferente, no cenáculo. O mundo então estava em festa, mas um grupo de 120 estava ali. Mas eu acredito que de repente o Espírito Santo começou a trabalhar aqui e ali, um dizia glória a Deus, aleluia, bendito seja Deus. De repente veio do céu um som veemente, impetuoso, encheu a casa, aleluia, e todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em línguas. A Bíblia diz que essa manifestação atraiu povos. Porque é isso, irmãos. Quando Deus está no lugar, as pessoas sedentas são atraídas a esse lugar. Quando Deus está com o homem e com a mulher, não tem jeito. É como João Batista foi para o deserto, e lá no deserto a multidão foi atrás de João Batista, porque no deserto tinha um homem de Deus. Onde tiver um homem de Deus, tem milagre, tem cura, tem revelação, tem transformação, tem sinais, e as pessoas são iluminadas, porque Deus trabalha através dos seus filhos e filhas. A igreja estava ali, e Deus estava ali. Aleluia. Onde está a igreja? Deus está. Não fique longe da igreja. Você quer ter Deus, quer ouvir Deus, quer falar com Deus, quer receber revelação de Deus, quer ser instruído por Deus, venha para a igreja. Esteja na igreja, porque na igreja tem palavra, a igreja tem revelação, a igreja tem instrução, a igreja tem algo maravilhoso para os seus filhos e filhas.
Na igreja sempre tem uma palavra profética específica para cada um dos seus filhos. Eu ensino lá na igreja, esteja atento a tudo que acontece na igreja, desde o início do culto até o final, porque Deus tem uma palavra para cada um dos seus filhos, e a palavra que Ele tem para um não é para outro, embora a mensagem seja a mesma, mas Deus tem uma palavra específica. Onde Deus fala isso? Na igreja. Na igreja. Então colha sempre a palavra profética para a sua vida de cada culto, de cada culto. Assim como nós oramos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, a palavra profética de cada dia nos deu hoje. Deus vai te dar entendimento, você vai começar a compreender os mistérios do Senhor que se manifestam na igreja. Deus está com a igreja, Deus anda com a igreja, Deus fala com a igreja, Deus se revela através da igreja, Deus age através da igreja. Seja igreja. Porque tem gente que não quer mais ser igreja. Encontrei um indivíduo desse em Guarapari, uma época que eu estava de férias, conversando aqui, conversa vai, conversa vem, e eu falei, eu sou crente, eu também sou, eu sou pastor, eu também sou. Depois eu perguntei, de que igreja você é? Eu disse, você vai entender isso. Eu superei a igreja. Ele falou, sai fora, capeta. Superou a igreja. O camarada era pastor e disse que tinha superado a igreja. Está cheio de gente assim, que está dentro da qualificação dos desigrejados, superou a igreja. Se você não toma ceia, se você não vai para a escola dominical, não vai para o culto, não adora a Deus, não serve a Deus, você não serve a Deus nenhum. Só o Deus mamon, o Deus do dinheiro, Deus que você criou para você mesmo. Porque Deus está na igreja, Deus caminha com a igreja, Deus fala com a igreja. Aleluia! Glória a Deus. Então observe que eles estavam reunidos e o barulho que Deus fez atraiu a gente, atraiu os povos. As pessoas estavam nas suas festas normais, no Pentecoste lá normal, da festa das semanas, do Shavuot dos hebreus, mas de repente escutaram um barulho diferente. O barulho de Deus atrai. O barulho de Deus não põe as pessoas para correr, atrai as pessoas. E eles foram para lá e viram homens e mulheres que não eram poliglotas, homens e mulheres que não tinham estudado nas universidades da época, mas de repente falavam na língua de todas as nações as grandezas de Deus. E eles olhavam para o outro e diziam, o que é isso dizer? Mas a turminha do capeta, que caminha aqui na história, que eu disse para vocês, diziam, eles estão embriagados, estão cheios de moço. Mas um grupo dizia, o que é isso dizer? É o povo sedento, é o povo que quer saber alguma coisa a mais, é o povo que está abrindo o coração para Deus, são aqueles que têm sede e que não estavam distantes da revelação, da pregação, do ensino, da exposição da palavra de Deus, porque a exposição da palavra de Deus liberta, o ensino liberta, o ensino restaura, o ensino gera em você uma nova perspectiva de vida, porque o ministério do ensino é o ministério preferido de Jesus. Jesus é chamado de mestre, de ensinador, é mais mestre ensinador do que pregador. Aleluia. Agora aqui tem um detalhe interessante. Deixa eu olhar mais longe aqui. Aqui tem um detalhe interessante, porque diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes. Sabem que esse dia de Pentecostes, cumprindo, significa o seguinte, que na agenda de Deus era aquele dia, era aquele momento, era naquele ano, cumprindo-se o dia de Pentecostes. E é interessante que foi bem naquele dia que as coisas aconteceram, porque Deus já tinha isso marcado na sua presciência. E eu estava olhando aqui, que essa questão do dia, do tempo, observe que o tempo pertence a Deus, embora o tempo, ele não precisa do tempo, porque ele é antes do tempo. Quem criou o tempo foi Deus, mas ele era antes do tempo. O sol, que marca os dias, a lua, essa coisa toda, foi Deus que criou, mas ele era antes do sol, antes da lua, antes das estrelas, ele é antes do tudo. Quando nada existia, Deus já existia. Aleluia. Por isso que uma das traduções do nome de Deus, eu sou o que sou, eu sou o que sou. Então ele já existia, mas quando Deus criou o tempo, ele criou para mim e para você, para que nós nos situássemos. E dentro desse tempo que ele criou, ele marcou o dia. Eu acho interessante que Deus tem uma agenda. Deus tem uma agenda. Você pode obedecer ou desobedecer a agenda de Deus. Eu acredito que nessa noite você está dentro da obediência à agenda de Deus. Você está aqui, você está adorando, você já trabalhou, certo? E você está aqui porque você disse sim à agenda de Deus. Então você veio, mas tem muita gente que não se coaduna
não se permite entrar dentro da agenda de Deus, mesmo que a agenda de Deus contradiga alguns dos seus planos. O que vale tem que ser o plano de Deus, minha filha. Você está entendendo? O que vale na sua vida tem que ser o plano de Deus. Embora, mas Senhor, o meu plano é esse. Olha, se Deus falou, desmanche o teu plano, que o meu plano é que vai prevalecer, deixa o teu plano fora e siga o plano de Deus. Mas você também pode fazer um plano e colocar diante dele. Você vai receber a aprovação. Aqui nós estamos falando de um dia que Deus tinha marcado. E é interessante que o texto diz que a casa se encheu. A casa se encheu. Essa casa é a casa cenáculo, mas é a casa você. A casa se encheu de Deus. E quando a casa se enche de Deus, então você tem uma visão de Deus, tem uma perspectiva de Deus, você tem uma revelação de Deus, você tem Deus dentro de si, você é dirigido por Deus, orientado por Deus, capacitado por Deus. E isso muda toda a sua vida, a sua história de vida muda tudo. Por exemplo, Saulo de Tarso tinha uma agenda. A agenda dele era perseguir os cristãos. E ele achava que estivera ou estava dentro dos planos de Deus. Mas Deus tinha algo com ele na estrada de Damasco. Quando ele encontrou com Jesus, a agenda dele caiu, ele e a agenda dele. Caiu ele e os planos dele. Caiu ele e as perspectivas. Caiu ele e todos os seus diplomas, todos os seus capitais. Caiu ele. E ele agora olha para o céu e diz: quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Que farei? Muda tudo. Vai para Jerusalém, ou melhor, vai lá para a rua direita e fica lá. Porque eu já tenho um meu servo, Ananias. Deus falou com Ananias, Ananias tinha uma intimidade com Deus. Eu admiro essa intimidade desses homens. Uma intimidade com Deus. Deus falou: Ananias, vai lá na rua direita, olha para um homem chamado Saulo. Mas Senhor, esse homem é perseguidor, não vai, que ele é um dos meus, ele vai sofrer. Veja que ele mudou toda a agenda de Paulo, de Saulo, quando ele tem um encontro com Jesus. Agora esse povo que encontra com Deus e continua na mesma agenda antiga, na agenda antiga, nos planos antigos, nos projetos antigos, na linguagem antiga, no costume antigo, não encontrou com Jesus. Quem encontrou com Jesus muda de vida, muda de visão, muda de propósito, muda de estilo, muda o estilo de vida, muda de amizade, muda tudo, porque você encontrou com Deus. Aleluia! A agenda de Deus aqui é algo interessante. Daqui em diante nós temos a visibilidade da igreja, as ações da igreja, seu avanço, o avanço da igreja, a presença da igreja entre os povos como resultado da manifestação de Deus. Enfim, nós temos aí essa manifestação poderosa. E a presença do reino. Nós temos aí agora a presença do reino, não visível, mas a presença do reino escondida dentro de cada um dos seus filhos. Porque o Senhor Jesus disse que o reino de Deus, Lucas 17, 20 e 21. Veja aí, Lucas 17, 20 e 21. Olha o que o Senhor Jesus disse aí a respeito do reino. Glória a Jesus. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe Jesus e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui, ele ali, porque o reino de Deus está entre vós, ou dentro de vós, entre vós ou dentro de vós. Esse reino de Deus agora está presente, embora o mundo não veja. Quando você lê Daniel capítulo 2, pedi aí meu auxiliar aí, 2:24, Daniel 2:24, depois o 44. Olha aí, Daniel 2:24, que é quando Daniel fala a respeito do sonho. Ele diz: não mate os sábios da Babilônia. Vai para o 34, acho que o 34 é melhor. Aí ele diz, já diante de Nabucodonosor: você estava vendo quando uma pedra foi cortada assim ao de mão, qual feriu a estátua nos pés de ferro de barro e o esmiuçou. Agora vai para o 44. Mas nos dias desse reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído.
E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Quando a gente fala desse reino, porque o Nabucodonosor teve um sonho e esqueceu, e porque ele esqueceu, queria matar os sábios. De repente, Daniel, que não tinha, nem sabia o que era, foram buscar Daniel para matar, quando nem tinham procurado para interpretar o sonho, porque eles foram atrás dos feiticeiros. O mundo também é assim. Daniel falou: mas por que o rei quer matar os sábios? Aí contaram a história. O rei, Daniel disse: não mate os sábios agora, fala para o rei esperar um pouco. Ele foi orar. E o crente é assim, o crente resolve tudo na oração. Você tem algum problema difícil, alguma coisa impossível, vai para a oração, vai orar, vai rezar, porque tem crente que em vez de orar, reza. Vai orar. O que eu falo reza? Fica repetindo um montão de coisa que não tem nada a ver. Tem gente até que vai orar quando vai dormir, depois de uma hora ele acorda, doendo aqui e ali, porque ele dormiu orando. Então veja bem, Daniel orou de verdade, orou, e Deus revelou para Daniel o que o rei tinha pensado antes de sonhar, e ele revelou um sonho. Daniel contou para o rei, e ele deu a interpretação. Então, o rei estava olhando, perguntando o que seria depois. Aí o rei sonhou uma estátua enorme, cabeça de ouro, brasa, prata, bronze, ferro, uma estátua enorme. Enquanto o rei estava olhando essa estátua, uma pedra foi cortada da montanha, sem auxílio de mãos, e bateu nos pés da estátua, e acabou com a estátua, virou vento, e a pedra foi crescendo, 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 e tomou o mundo. Da glória. O que é isso? É Cristo. A pedra é Cristo, e essa pedra já nasceu, ela se encarnou. Aleluia. E esses reinos, esse povo que está cantando aí, eles estão fazendo tudo o que pode, o capeta com eles, mas eles estão com os dias contados, porque a pedra está aí. A pedra está aí, esses reinos, isso acontecerá visivelmente no milênio, porque quando Cristo voltar na sua segunda fase, a segunda vinda, ele vem com toda a igreja, porque a igreja já celebrou a ceia das bodas do Cordeiro, enquanto o mundo estiver mergulhado aqui na perseguição do anticristo, batalha do Armagedon. Quando os judeus não têm para onde olhar, não terão para onde clamar, eles clamarão pelo unigênito do Pai, eles não têm saída. E de repente aparecerá no céu o sinal, o Filho do Homem vindo com grande poder e grande glória. E diz 2 aos Tessalonicenses capítulo 2, que ele olhará aquela cena e fará assim, ó: acaba com o anticristo, falso profeta, acaba com tudo, ele vem, Jerusalém que desce, estabelece o milênio. E diz o texto que todas as nações têm que se inclinar diante dele. Aquele que ousar se revelar, quando o olho apodrecerá, a língua apodrecerá, é o tempo que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A pedra veio, bateu nos pés e acabou com todos os reis. Não tem Putin, não tem Trump, não tem sei lá o que, não tem anticristo, não tem ninguém. A pedra vem e acaba com tudo. É o reino visível, mas enquanto isso, o reino está dentro de você, dentro de nós, na igreja. Aleluia! Porque Jesus disse para pregar, dizendo: a voz é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus é chegado, o reino está presente. É a missão da igreja, a tarefa da igreja. Aleluia! O certo é que a pedra encheu o mundo. Apenas até agora uma lente hermenêutica. Você coloca uma lente para ver. Eu entendi outro dia que você lendo a Bíblia, pode que você passe algumas 20 vezes, umas 30 vezes, as coisas começam a ficar boas aqui, porque você vai vendo coisas que você não viu. Deus vai abrindo seus olhos para detalhes que você não se prendia. Eu costumeiramente digo que uma pessoa só lê um livro depois se lê 3 vezes. Aí você pode dizer que leu o livro, porque a primeira olhada é um olhar assim panorâmico. É como se vê a montanha e olhar lá da montanha as árvores lá embaixo. Aí você olha da montanha e vê lá um pé de abacate. Você olha o pé de abacate, olha o pé de limão, você está na montanha. Olha o pé de laranja, você está na montanha. Olha a manga, está na montanha. Um dia você resolve descer da montanha e lá perto que você ficou a vida inteira dizendo que era limão, e você descobre que era laranja. Meu Deus, o povo que não lê a Bíblia fica pregando que não sabe.
né? Fica pregando. Aí você vai ver que o abacate não era abacate, era outra coisa. O abacate era manga. Você vai ver que muitas coisas que você dizia que era, meu Deus, mas quanto tempo eu fiquei dizendo que era a segunda ou terceira leitura. Aí depois você vai aprofundando, aí você vai sentir o sabor da fruta. Glória a Deus. Você vai ver as vitaminas da fruta. Essas coisas maravilhosas. Então, eu observei, orando outro dia, que você abre a Bíblia, vai ler um versículo. Aí você vai meditar naquele versículo, uma porta se abre. E você entra naquela porta, e navega naquela porta, você entra dentro de uma casa, e você analisa aquela casa, um versículo, você analisa os cômodos daquela casa, a beleza daquela casa, você analisa a origem da madeira, a origem da pintura, os quadros, mas você está num versículo e abriu uma porta dentro de uma casa, e você fica lá admirando, e se você não tomar cuidado, você fica a vida inteira naquela porta, mas quando você sai daquela, entra em outra, tem outra porta, você sai daquela, tem outra porta, essa é a Bíblia, a palavra de Deus, inesgotável, inesgotável, você estuda, você recebe revelação importante, fundamental na palavra de Deus para entender os seus mistérios. Bom, é a chamada lente hermenêutica. 1 Pedro 1, verso 1 e 2, ali fala que a igreja é eleita segundo a presciência de Deus. Depois, aos Efésios, capítulo 2, 20 e 22, diz que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, a igreja está bem solidificada, a igreja está bem fundamentada, mas a igreja tem um propósito. O propósito da igreja é maravilhoso, porque primeiro a gente tem que saber o que é igreja. Igreja não é um clube social onde os membros se reúnem ocasionalmente para gozar a companhia uns dos outros, para se divertir e trocar ideia. Isso não é igreja. Igreja não é uma casa de saúde onde os deformados espirituais e os moralmente anônimos tratam dos seus males hereditários. Isso não é igreja. Igreja não é um ajuntamento de pessoas. Igreja não é organização humana. Igreja não é propriedade humana. Igreja é o corpo de Cristo. A igreja é Deus na terra. Quer encontrar com Deus, vai à igreja. Quer falar com Deus, vai à igreja, porque Deus fala com a igreja. Deus se comunica à igreja, Deus se revela à igreja. Jesus disse: edificarei a minha igreja. Veja bem, minha. Não é do ministério A, ministério B. Aliás, às vezes nós pastores cometemos um erro. A minha igreja, é errado, Deus não gosta disso. Um dia eu estava orando para construir uma igreja, e como eu não tenho dom para trabalho de pedreiro, a única coisa que eu talvez seria é cerveja, porque bater martelo, sentar tijolo, não é minha praia, não nasci para isso. Tudo bem, a gente até se esforça, mas não nasci para isso. Eu falei: sabe uma coisa? Eu vou orar, a gente precisa de ofertas, eu vou passar uns dias na igreja orando. Eu chegava na igreja de manhã e orava o dia inteiro para Deus abençoar os irmãos, abençoar quem estava trabalhando, a família, abençoar os contribuintes. E aí aconteceu os milagres. Um dia a porta abriu e eu orando, viu? Uma mulher colocou um pacote de dinheiro no púlpito. Eu fui orar e falei: meu Deus, aí continuei orando, mas só orando. Quando a igreja já estava alicerçada, o alicerce estava feito, batia a primeira laje, o Espírito Santo falou assim para mim: a igreja não vai ser construída. Eu parei de orar, falei: meu Deus, mas como não vai ser construída? Porque já bati a primeira laje. E o Espírito Santo falou no meu ouvido, do jeito que eu estou falando com você aqui, com vocês. Eu falei: misericórdia, será que a prefeitura vai mandar demolir? Porque pode até ser que seja isso, que as áreas lá de São Paulo são todas, aquela área da Zona Sul é um problema sério para a aprovação de igreja. E eu fiquei um tempão, aí fui orar, falei: Senhor, eu preciso saber o que significa isso. Sabe o que Deus me falou? Você está orando errado. A igreja foi construída, a igreja foi inaugurada. Você não pode orar para construir igreja, para fazer igreja. É claro que isso aí é uma coisa bem pessoal, mas a igreja tem dono, a igreja tem um proprietário. A minha igreja, edificarei a minha igreja. Então a igreja é de Cristo. Pode ser que no decorrer dos tempos surja algumas pessoas que estejam na igreja, mas não sejam igreja.
Estão na igreja, mas não é igreja. Lidera a igreja, mas não é igreja. A igreja está lá, porque a igreja tem entendimento, porque a igreja é o Espírito de Deus. Tem muita gente que às vezes estão liderando a igreja, mas só estão liderando, mas não é igreja. É difícil falar isso aqui, mas Deus está me tocando para dizer isso. Certo? Porque a igreja de Jesus é intocável. Aleluia. A igreja de Jesus é a menina dos olhos de Deus. Aleluia. Então você observa que a igreja é o corpo de Cristo. Então você olha para a igreja como a igreja de Jesus, a menina dos olhos de Deus, a igreja de Cristo. E o valor da igreja e da sua atividade está atrelada ao ministério do ensino. O ministério do ensino é fundamental, porque Jesus investiu a sua vida no ensino. Tudo que Jesus fazia era ensinando. Jesus é conhecido mais como ensinador, era chamado de mestre. Diz lá Mateus capítulo 5, versículo 2, que Jesus, vendo as multidões, aleluia, versículo 1, ou vendo a multidão, eu vi a versão falando, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abriu a sua boca, e os ensinaram. E a palavra que ele diz aí na sequência, é uma das mais difíceis de se entender na Bíblia. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aperta a mão do seu irmão e diz a parte do seu irmão pobre de espírito, para você ver se está certo. Irmão pobre de espírito, como é que está? Que conversa é essa? Que conversa é essa? Irmão pobre de espírito. E Jesus já começa com essa palavra aí, pobre de espírito, que na verdade seria o makaroroi, tupitokos, tupineumatos do grego, que é makaro feliz, makaroroi, tupitokos, que é o pobre. O pobre é aquele que depende de uma esmola para viver, depende de um agasalho para não passar frio, não morrer de fome. Esse é o pobre, daí o pitokos, mas é pobre de espírito. Aí é que entra a hermenêutica. Espírito, porque você é espírito, Deus é espírito. Você é pequeno, Deus é grande. Então você, em relação a Deus, é tão dependente, assim como um mendigo é dependente de uma esmola ou de uma roupa para viver. Assim nós somos dependentes. Bem-aventurados pobres de espírito. Então o ensino de Jesus é algo tremendo, pastor. Aleluia. E veja bem, eu destaco aqui a maneira, porque quando a gente estuda o método de Jesus, nós temos um educador aqui no Brasil que já partiu para a eternidade, o nome dele é Rubem Alves. Ele tinha uma metodologia muito diferente do Paulo Freire. A metodologia de Rubem Alves como educador é aquele cujo interesse era colocar a matéria dentro do aluno, não através de decoreba, mas é arrumar meios para que o aluno se embriague na matéria, e quando estiver cheio da matéria, ele vai ministrar essa matéria da forma que for preciso para cada momento. Essa era a visão de Rubem Alves, que era baseado na visão de Jesus, que ele era um evangélico, embora nos últimos anos da vida tenha meio atrapalhado, mas a visão dele era uma visão teológica. E Jesus era exatamente esse tipo de ensinador. Jesus nunca respondia uma pergunta de imediato. Se você perguntasse a Jesus alguma coisa, ele te fazia uma pergunta, e Jesus te fazia uma pergunta para você pensar. Por exemplo, parábola do bom samaritano. Veio um mestre e perguntou a Jesus a respeito do mandamento e tal, aquela coisa toda. Depois falou do próximo, do amor. Aí Jesus contou a parábola, aquela parábola que nós conhecemos. Depois no final ele disse: quem foi? Aí o homem respondeu de acordo com a parábola. Jesus vai e faz a mesma coisa. Outra ocasião foram tentar pegar Jesus na moeda de César. E eles estudaram, levaram a moeda e perguntaram a Jesus: é lícito dar tributo a César? Jesus disse: me dê a moeda. Deram a moeda e perguntaram: de quem é essa moeda? De César. Dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus outra vez foi perguntar para Jesus: o batismo de João era de Deus ou dos homens? Ou melhor, isso foi Jesus que respondeu. Eles perguntaram para Jesus: com que autoridade o Senhor faz essas coisas? Eles estudaram para perguntar isso. E Jesus olhou para eles e disse: eu vou fazer uma pergunta para vocês.
Se você me responder a pergunta, eu também respondo com que autoridade eu faço essas coisas. O batismo de Deus, o batismo de João, era de Deus ou dos homens? Aí eu imagino eles pensando: se falar que é de Deus, ele vai perguntar por que não cremos. Se falar que é dos homens, todos nós tememos a João Batista, e é necessário, talvez sejamos apedrejados. O que a gente vai falar? Ele fala para o outro, fala para o outro. É melhor falar que nós não sabemos. Aí foi para eles: nós não sabemos. Então também eu não digo com que autoridade eu faço essas coisas. Então veja que Jesus tinha um método extraordinário. Ele colocava as pessoas para pensar. Tem muita gente que não convidaria Jesus para os congressos hoje. Muitos crentes, muitos congressos, nem convidaria Jesus, não convidaria Jesus, nem convidaria Paulo. Não convidaria. Porque na pregação de Paulo tinha gente até que dormia, mas só que depois que caía e morria, Paulo ia lá, orava e ele ressuscitava. Eu imagino que aquele moço Eutico nunca mais queria ficar na janela, queria ficar no primeiro lugar, queria olhar para a janela e disse: não, janela nunca mais. Então eu destaco aqui a importância do ministério de Jesus e também como Jesus ensinava. Jesus, por exemplo, imagina Jesus andando nas ruas da Galileia, uma hora Jesus para, olha para o céu, aí todos param. E talvez alguém pergunte a Pedro, que era o interlocutor: mas Jesus falou, quem está fazendo? Olhando umas aves voando no céu. E quando todos estavam olhando para o céu, eles olharam as aves do céu. Não plantam, não semeia cereiro, todavia o vosso Pai Celestial os alimenta. Eles olharam para as aves, a imagem da ave ficava lá. Olharam os rios do campo. E dessa maneira Jesus ia ensinando, mostrando às pessoas a necessidade de pensar, a necessidade de encontrar as respostas que Deus já colocou dentro da gente. É só colocar nossa alma diante do Senhor. Eu destaco aqui, já estou chegando à finalização, a importância da escola dominical para a igreja como propósito. A IBD é fundamental em vários aspectos. No alcance, ela vai adiante. Ela alcança mais do que uma pregação. A escola dominical alcança mais do que uma pregação, porque ali o aluno pode ouvir. Na conquista, o ensino é mais convincente, porque numa sala de aula você sempre tem mais produtividade, você interage melhor. No ensino, o ensino é sistemático, você pode fazer um planejamento pedagógico. No treinamento, você pode usar várias estratégias na sala de aula, colocar o aluno para apresentar trabalhos, fazer pequenos evangelismos, pequenas salas, pode trabalhar com salas remotas, enfim, fazer estudos na praça, essa coisa toda. Na edificação, então a IBD é uma agência de ensino. Agora, como é que você pode melhorar o seu aprendizado? Quando você faz uma revisão de uma matéria em 24 horas, você tem 80% de absorção do ensinamento quando você faz uma revisão. Eu tenho o costume de ouvir tudo anotando, e se eu estivesse aqui ouvindo, eu estava com um caderno, já tinha umas 3, 4 páginas anotadas. Os irmãos da igreja estão aprendendo a fazer isso comigo lá, porque aí eu vou depois dar uma revisada e falei: meu Deus, ele falou isso, falou aquilo. Quer dizer, eu vou absorvendo, e muita coisa que eu escrevo eu aprendo no púlpito. O pregador vai lá e Deus leva ele num lugar de revelação e começa a entregar coisas que ele nunca falou na vida dele. Igual esses dias eu estava pregando na igreja, minha prima que veio da Itália estava lá no nosso sermão, e ela disse que no meio da mensagem eu falei que muitas pessoas que saíram do Brasil vão voltar, e me falei um montão de coisa. Mas como é que você acha que eu falei isso? Que eu não lembro mesmo. Mas na mensagem é a revelação de Deus, e às vezes acontece aquele fato que já aconteceu comigo. Eu estar pregando na igreja e de repente termina o culto, a pessoa vem na frente se consertar, aí no outro culto eu prego, continua a mensagem, a mesma pessoa vem na frente se consertar, e eu falo assim: irmão, o que aconteceu com você? Não, pastor, é o seguinte, o senhor estava pregando, de repente o senhor parou de pregar, olhou para mim e começou a falar a minha vida. Começou a falar que eu sou viciado em pornografia, que o meu quarto está cheio de pornografia, minha mente cheia de pornografia, e começou a descrever a minha vida. Aí eu fui me consertar com Deus e tirei tudo do meu quarto. Depois, no outro culto, o senhor continuou pregando a mensagem, mas depois você parou, olhou para mim e falou assim: você tirou pornografia da mesa, tirou daqui, dali, mas na sua carteira do lado esquerdo
você ainda tem 2 calendários pornográficos. Eu puxei a carteira e lá estava, meu Deus, está nesse lugar. Por isso que eu vim a segunda vez me consertar. Falei, irmão, não falei isso, mas de jeito nenhum. Você acha que eu vou falar um negócio? Não, o senhor falou. Eu tanto é que eu fui na frente e falei, mas o que aconteceu naquele culto, meu Deus? O que aconteceu naquele culto? Eu fui analisando, foi uma hora que Deus me tomou em línguas. Eu falei mistério, falei língua, e ele entendeu tudo em português. Então, Deus faz coisas tremendas num culto. Aleluia. Quando você está num culto adorando Deus, faz coisas maravilhosas. Então, por isso que eu falo, você tem que pegar a palavra profética. De repente, a palavra profética para você é outra para o outro, não é a mesma, porque Deus tem especificidade, maneira de trabalhar. Então, é interessante você fazer a revisão. Utilize material impresso. Material impresso é muito bom para dar aula. Faça conexões, faça associações na sua palestra, mostre figuras, isso é tudo muito importante. Estude antes de dormir, procure relembrar a matéria, use cartões de memória, existem muitas coisas. Ouça e faça anotações, porque aquilo que você ouve e anota, você consegue absorver. E é assim que a gente estuda. E no dia que você vai prestar exame alguma coisa, não estude, estude antes. Estude antes. No dia que você for prestar alguma coisa, vai olhar a natureza, vai ouvir uma música, aí você vai prestar alguma coisa, vai dar tudo certo. Bom, meus irmãos, isso é para absorver o que é ensinado, porque é muita coisa que a gente ouve e passa em branco, né? Passa em branco. Agora eu tinha um outro tópico para entrar aqui, que eu não tenho condições de entrar porque o relógio não manda parar. É sobre a grande comissão, a grande tarefa da igreja, que começa com Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, 15 a 20, Lucas 24, 46, João 21, enfim, toda essa visão. Mas eu quero deixar aqui, para concluir, 3 coisas fundamentais que a igreja precisa entender que ela está dentro do propósito. A igreja, ela faz 3 coisas. A primeira é para cima, a segunda é para dentro e a terceira é para fora. Para cima, a igreja adora, glorifica, exalta o nome do Senhor. A sua primeira missão é adorar a Deus, é você resgatar o que foi perdido na adoração. Porque se o homem não adora a Deus, ele adora o dinheiro, adora a sua profissão, adora a sua... Então, para cima, sempre adore a Deus. Aleluia. E Jesus disse à mulher samaritana que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Para cima. Para dentro, edificação, ensino, produção. Enfim, é interessante que você venha ao culto e aprenda alguma coisa na escola dominical, no culto de doutrina. Quer medir a temperatura espiritual de uma igreja? Você tem que olhar no mínimo 4 coisas. Escola dominical, qual é a frequência? Culto de ceia, qual é a frequência? Culto de oração, qual é a frequência? E culto de ensino, que é o culto de doutrina. Essas 4 coisas vão medir a espiritualidade da igreja. Porque tem crente por aí que diz que é crente, mas não gosta de nenhum desses departamentos. Nós temos um slogan lá na igreja que diz o seguinte: quer saber como vencer o mal? Venha à escola dominical. Quer repetir comigo isso? Quer saber como vencer o mal? Venha à escola dominical. Mais uma vez. Quer saber como vencer o mal? Venha à escola dominical. Para cima adora, para dentro edifica, e para fora evangeliza, para fora faz missão, para fora prega o evangelho, para fora faz as coisas do Senhor. Olha, irmãos, uma igreja com 10 membros, se estudar o discipulado, se esmerar-se na visão discipuladora, estuda 1 ano em oração e estudo, 1 ano. E esses 10 fizeram um propósito de gerar um discípulo em 1 ano. Não é 10 nem 20, é um discípulo em 1 ano. E investe, e ora, e vai atrás para fazer dele um igual a você, evangelizador. Aí no final de 2 anos, você vai ter 20 pessoas. Mas 20 discípulos que ora, que luta, que batalha. Esses 20 vão gerar mais outros. No 3º ano é 40. No 4º ano é 80, no 5º ano é 160, no 6º ano é 320, no 7º ano é 640, no 8º ano é 1280, no 9º ano é 1000, no 9º ano, eita Jesus, 1280,
2.560, 5, 10º ano, 5.120, 11º ano, 10.240 e no 12º ano, 20.480 netos. É possível isso? Se entendermos a visão discipuladora, porque às vezes a gente fica com um programa que já está ultrapassado. Deus não está preso a programa, Deus não está preso a liturgias. Nós temos, nunca sair fora da Bíblia, mas tem muitas estratégias da igreja. Eu acho que alguns domingos a igreja devia reunir na praça. O culto hoje vai ser na praça. Vamos com a banda, vamos com o coral, vamos com a praça. Igual a gente fazia na Praça da Sé. Entendeu? A igreja tem que se espalhar pelos lares, pelas casas. Cada crente da igreja deve ser um discípulo, que gera um discípulo. E se você passar um ano sem gerar uma alma, é motivo de você chorar nos pés de Jesus. Se a igreja entender isso, irmãos, logo logo a gente alcança o mundo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Conta-se uma história, finalizando, que o bambu chinês é uma plantinha que você planta e coloca lá. Passa um ano, nada. 2 anos, nada. 3 anos, nada. 4º ano, nada. Você olha aquela plantinha murcha que não tem nada, parece que não vai prosperar. Quando chega o 5º ano, o bambu cresce mais de 20 metros. O 5º ano. Então tem 4 anos aí, 4 anos de investimento. Assim a vida cristã. Invista na sua vida em oração, em estudo, em consagração, em dedicação, porque o 5º ano vai chegar. O 5º ano dessa igreja, o 5º ano desse ministério, o 5º ano da sua vocação vai chegar. E todos falam, mas como cresceu de repente? Olha os 4 anos. Os 4 anos anteriores, o bambu estava crescendo para baixo. Para baixo, é raiz. Que Deus te abençoe e te guarde. É a origem remota da igreja e o propósito da igreja. Apenas em algumas pinceladas. Deus abençoe e retorne a palavra aqui ao pastor. Amém, irmãos? Amém. Deu para aprender alguma coisa? Amém. Vem para a escola dominical que vocês vão aprender muito mais. Infelizmente, né, nem todos têm esse desejo, né, de estar na escola dominical. A gente sabe, não sei, o César, né, que é superintendente, o irmão Edivaldo, a dificuldade que a gente tem de agregar o povo na escola dominical. Não é fácil, né, irmã? É muito difícil mesmo. Eu me lembro quando eu comecei a vir para a escola dominical, meus filhos eram pequenos, estavam começando a crescer. Eu falei para o meu marido, eu preciso ir para a escola dominical. Aí ele não era evangélico, né? E ele falava assim, agora vai sair no domingo também? Eu falei, eu preciso levar meus filhos para a escola dominical, né? E assim eu comecei vindo, trazendo meus filhos, comecei a me interessar, né, por aqueles estudos que eram ministrados no domingo, e estou aí até hoje para a glória de Deus, né? E eu convido a todos, né, aqueles que não fazem parte ainda da escola dominical, que venham. Venham, irmãos. Pastor Elias Cross, né, presidente ali do campo do Vila Guacuri, né, humildemente, né, aceitou o nosso convite, né, veio longe, é muito longe, ele gastou mais de 2 horas para chegar até aqui, para trazer essa ministração, esse ensino nessa noite, né? E é uma pena, muitos não estão aqui. Eu queria até chamar aqui na frente os professores, os que fazem parte da diretoria da escola dominical, mas nem todos estão aqui. Claro que há muitos dias de semana, é mais difícil, muitos trabalham, chega tarde, fica difícil, né? Mas num trabalho como esse, eu esperava, sinceramente, irmãos, que a igreja estivesse como no domingo, lotada.
Mas infelizmente, né, nem todos sentem esse desejo, esse interesse de vir aprender a palavra de Deus. Mas enfim, eu já quero aqui estar agradecendo, né, a todos que se dispuseram, os superintendentes que nós convidamos e prontamente, né, atenderam o nosso convite. Pastor Francisco, ano passado convidei em cima da hora, né, pastor? Já falou, não dá para levar a igreja, irmã. Esse ano eu convidei o pastor Francisco, a gente vai estar lá. Deus abençoe o pastor Francisco, todos os pastores, pastor Marcelo, César, né, superintendente ali do Jandaia. Todos, irmãos, sem exceção, meu filho Júnior, Antônio Júnior, pastor Moisés, que é ali da Igreja Primitiva de Cristo Jesus, que prontamente também atendeu o nosso convite, né? Eu quero estar passando para o pastor, estar entregando para o pastor Elias Cross uma pequena lembrança. O pastor se lembrar de nós. Também quero convidar aqui a Val, né, que atendeu também o nosso convite de estar louvando aqui nessa noite, para estar recebendo uma pequena lembrança. Em nome da escola dominical. Adonias. Val sorriso, né? Está sempre sorrindo. Amém, irmãos? O Coral Unido vai louvar? Cadê Elisete? Vai louvar? As crianças vão estar fazendo um jogral. Tenha só mais um pouquinho de paciência, tá, irmãos? A gente já vai estar encerrando. As crianças, venham, crianças. Cuidado com isso. As mães tragam as crianças, viu? Tá tendo EBD também para as crianças lá embaixo na salinha. Então, quem vir aí pode trazer as crianças, com exceção de sábado, né, Maiara? Que as crianças, as crianças vão estar saindo, né, no sábado, mas amanhã e domingo as crianças vão ter também, estão aprendendo lá na salinha, viu? Não ficam lá só brincando, não. Eles também estão aprendendo o mesmo tema que a gente está aprendendo aqui. 2, 3. Textual. Não sabemos que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Vai no bar? Sua casa toda purificada.
e todos vocês perderam a coragem, pois o Senhor nosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Juro e me peço pelo Senhor, que assim como sei de misericórdia para convosco, também derramareis para comigo e a casa de meu Pai. Dei-me o sinal seguro de que pouparão a nossa vida, livre-nos da morte. Se passa com fome, as suas palavras, porque esse vaso não vai ninguém da casa. O fio de escarlate será o sinal da tua janela que Deus distante me levou. Que Deus ouviu e se agradou, da mesma hora esse acordo assinou. Não vai morrer nem vai ver ninguém que sai ver, porque na ave será sol pelo céu. Eu vou descer com livramento pelo céu. Toda a muralha caiu, mas sua casa está erguida. A cidade queimada, mas a ave está corrida. Os muros derrubados, mas a ave está de pé. O mundo desertou, mas eu honrei a tua fé. Trabalha-te pra mim e eu não vou ficar devendo. Por isso desço hoje com escape e livramento. Não sofro de amnésia, dentro do esforço seu. Se trabalha pra mim, também trabalha pelos teus. Limpa a casa, limpa a vida, limpa teu filho, limpa a vida. Limpa você, limpa os teus. E quem toca não quer teu. Limpa a entrada, limpa a saída, limpa do muro, limpa na esquina. Quero ar com fortaleza, representa a tua vida. Enquanto você ora, enquanto você adora, peço com livramento, com escape e com resposta. Se tem fio de escarlate na janela da tua casa, pode ficar tranquilo, ninguém perde nada. Porque caem os muros, a parede e a muralha, a direita, a esquerda, mas não vai a tua casa. Na tua parentela não vai se ferir nenhum. Eu compro a tua vida, o Salmo 91. Aquele que habita no meu esconderijo, ele está bem guardado e está protegido. A seda não me atinge e o mal não me toca. O laço é desfeito, não chega em sua porta. Me pega ao teu lado, desce com a tua direita, mas não será atingido, pois o teu escudo, tua fortaleza. Até quem entra na casa não vai ser ferido. Porque aquele que habita no meu esconderijo, ele está bem guardado e está protegido. A seta não me atinge e o mal não me toca. O laço é desfeito, não chega em sua porta. Me pega ao teu lado, desce à tua direita, mas não será atingido, pois o teu escudo, tua fortaleza. Até quem está na casa não vai ser ferido. Por amor a ti livrarei cada um. Aleluia! Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe pastor Elias pela sua presença, pela palavra nessa noite. Pastor Cleber, nosso pastor regional. Pastor Marcelo, pastor Novinho. Pastor Moisés, César. Deus abençoe todos os pastores, pastor Marcelo, todos, pastor Francisco, todos os obreiros da casa do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A igreja ali do Virani, Deus abençoe. A igreja de Curitiba, a igreja de São Francisco. Amém? Amanhã continua. Não falte amanhã. Amanhã tem mais. Pastor José Serafim vai estar ministrando a palavra do Senhor amanhã. Ele vai estar aqui amanhã, ministrando a palavra do Senhor amanhã à noite. Amados, você que ouviu essa palavra nesta noite e ainda não confessou Jesus como o seu único e suficiente Salvador da sua vida, e nesta noite quer ter esse encontro real e verdadeiro com Jesus, tem alguém no nosso meio? Que não tem?
Deus abençoe e dê outra oportunidade. Vamos ficar em pé, agradecer a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu quero passar aqui para o nosso pastor regional, está dando tempo de trabalho nessa noite, amém? Amanhã eu conto com todos os irmãos aqui, local, e se não tiver trabalho na sua igreja, pode vir amanhã também, né? Se não tiver trabalho lá, pode ter permissão do seu pastor, tem que ter, será uma audiência, né? Tem que obedecer. Quero ouvir a bênção do seu pastor e esteja conosco aqui amanhã, em nome de Jesus. E domingo é o grande encerramento. Pastor Kleber. Irmãos, tem os livros do pastor aqui, ó, passa lá embaixo lá, e abençoa a obra de Deus, amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a semana que vem, o pastor Elias Cross estará conosco lá no Parque Jandai. Então vocês estão convidados. Na Imprensa Batista Regular, ela tem um livro onde você começa o estudo que dizendo assim: um passeio pela Bíblia. E hoje nós tivemos um estudo com um passeio pela Bíblia. O pastor passou aqui, aqueles que meditam na palavra de Deus pôde acompanhar. E se você quer continuar esse passeio, a semana que vem o pastor Elias Cross estará conosco lá no Parque Jandai. Amém? Glória a Deus. Tem alguém que necessita das orações da igreja, irmãos? Ok, eu também necessito. Oremos. Senhor Deus e Pai, neste momento nos reunimos aqui na Tua presença e agora, Senhor, no intuito de agradecermos pela palavra que foi nos concedida nesta noite. Senhor, também pela vida de cada um dos Teus filhos, dos obreiros da igreja aqui reunida neste lugar, ao ministrante, o pastor Elias Cross, que ministrou, Senhor, nesta noite a Tua palavra aos nossos corações. E eu peço, Senhor, ajuda-nos a guardar, para que realmente possamos, ó Senhor, fazermos a Tua vontade. E aqui eu peço também neste momento, Senhor, nos leve em paz, nos cobre com Teu sangue, nos dê uma noite de bênção e de paz. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Okay? Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça com esta amada igreja hoje e para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.